Alô, alô? Todos me ouvem? Até o fundinho aí? Estão me ouvindo bem? Precisar dar um pouquinho mais de volume no microfone 1. Eu vou lá. Alô, eu alô? Tudo bem? O som agora tá bom? Melhorou? Tá melhor? Sim? Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria fazer um pedido de desculpas, né? Porque o tema que eu ia tratar hoje, eu não consegui terminar. Era justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Mas eu tive um contratempo dentário aí de manhã e ontem eu já estava muito perturbadinha com essa coisa do dente e não consegui terminar. E como eu acho que as pessoas merecem o que a gente tem de melhor, eu pedi licença para o Rui e para a Beatriz para trocar por um tema que eu já tinha preparado, do que fazer uma coisa assim muito corrida. Então, pensem nesse tema, né? Justiça das aflições. Será que são justas todas as aflições que a gente passa nessa vida, né? Será que tem causas atuais? Será que tem causas lá no passado? Guardem isso aí no bolso, que a próxima vez que eu voltar será esse o tema, tá bom? Falta dar uns ajustes ainda no estudo. E hoje a gente vai falar do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E é uma parte bem interessante. Começou eu com os meus papéis aqui. Quem não sabe usar PowerPoint se vira com os papéis, né? E o trecho, que é o item que a gente vai conversar hoje, é reconcilia-te com os teus adversários, né? É um tema básico assim, né? Quase a gente não tem nada para reconciliar, não é? A gente está nessa vida mesmo só a passeio, né? Então é um tema bastante interessante e que pega todo mundo, né? Reconciliar-se com os seus adversários. Reconciliar, né? Esse prefixo, né? É estabelecer a paz, harmonizar, tornar amigos, conciliar de novo, fazer as pazes, né? Reconciliar, conciliar outra vez. E os adversários? É o indivíduo que luta contra, é o inimigo, é um opositor, é um rival, é um concorrente. Às vezes quando a gente fala reconcilia-te com os teus inimigos, né? Ah, mas eu não tenho inimigo, né? Inimigo é uma coisa muito forte, mas a gente sempre tem uns ajustezinhos, umas arestas para parar, não é? Não, pode não ser uma coisa assim tão grave, mas às vezes é uma coisa pequenininha e que se a gente deixa rolar, né? Vai formando uma bola enorme, né? Então, não precisem nem ver como inimigos, mas como aquele que está caminhando junto e que a gente ainda precisa fazer uns certos ajustes. E a passagem do Evangelho, escrita por Mateus, diz o seguinte: reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz, e o juiz os entregue ao ministro da Justiça e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. E aí a gente fica pensando, né, nessa passagem. Que prisão é essa, né? Para quem vão entregar a gente? Que coisa tão interessante que é isso, né? Que vocês vão ser enviados à prisão e não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Então, essa prisão nada mais é
que é uma prisão que nós mesmos criamos para nós, né? São sentimentos negativos. A gente, às vezes, ao passar uma coisinha, a deixar que um desajuste caminhe, a gente vai formando na cabeça da gente, vai criando um pensamento que nos aprisiona assim, né? Quem são esses que estão a caminho conosco? Todo aquele que passa pela vida da gente, que pode ser um familiar nosso, que pode ser um colega de trabalho, que pode ser um amigo de tempos que houve qualquer desajuste, né? Esses são todos que estão a caminho conosco. E às vezes a gente vai deixando passar e em vez de... Dá licença que eu vou... Deu calor, que eu vim a pé. Pega o microfone. Hã? Tá no casaco. Ops. E aí a gente está tentando nos melhorar, né? A gente sabe como espírita, ou vocês, tanta gente nova hoje aqui na casa, né? Que eu não sei se já estão há algum tempo na doutrina espírita e vieram conhecer a casa, ou se estão tendo a visão da doutrina espírita hoje pela primeira vez, né? Então, mas tem muita gente nova e cada vez que a gente vê gente nova numa casa espírita, a gente fica muito feliz, né? É muito bonito ver uma casa da antiguidade do Seara de Jesus e com esse tamanho, uma terça-tarde tão cheia de gente, né? Então a gente, como espírita, a gente tem alguns ensinamentos. Ou se veio visitar a casa espírita pela primeira vez, está em busca de alguma coisa, né? E a gente sabe que a gente tem aí uma pluralidade de existências, né? É um ponto de partida para quem vem conhecer os ensinamentos da casa espírita, que nós temos muitas vidas, né? Já vivemos vidas anteriores, viveremos vidas futuras e essa é uma grande oportunidade que nós estamos tendo, né? Então a gente não pode desperdiçar esse tempo. Eu já vim aqui, já falei de outras vezes como é tão importante esse processo para fazer com que a gente reencarne novamente, né? Há um mapa, há um ministério, nos livros de André Luiz, eles falam em ministério da reencarnação. Então tem uma porção de gente preocupado como vai ser a nossa encarnação. E para a gente encarnar, para a Roberta, nascer nessa família, teve que abrir um leque assim de coisas, né? Quem serão os pais da Roberta? O que eles vão ter a ver com essa situação dela atual? O que elas já tinham de ligação no passado? Quem serão os filhos da Roberta? A Roberta vai ter filhos? Não vai ter filhos? Então, as coisas básicas da reencarnação, elas são planejadas lá, né? Se a gente já tiver um tantinho assim de merecimento, né? Porque a gente sabe que ainda tem espíritos que eles são encarnados compulsoriamente, eles vêm para a reencarnação. Mas se a gente já caminhou um pouquinho, né? E acho que a gente pode entrar nesse mérito, aqui estamos todos nós, fizemos um planejamento reencarnatório, né? Participamos desse planejamento reencarnatório. E aí a gente vai aprendendo as coisas, assiste uma palestra aqui, vê uma palestra pelo YouTube, se interessa, vem na casa espírita a primeira vez, gostei disso, isso faz sentido para mim, vou continuar, vou outras vezes, aí vai adentrando, compra um livro, vocês já ganharam um hoje, quem chegou pela primeira vez, vai ver se aquilo tem a ver ou não tem a ver com você, se responde ou não às suas expectativas. Mas a gente, teoricamente, já tem algum conhecimento do Evangelho, né? E já tem algum conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Então já sabe, né? Que é preciso que a gente cuide dos nossos passos, né? Jesus nos deixou uma grande lição. Amai a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Ou seja, precisamos nos amar
né? Porque tem gente que ainda esquece de se amar, né? Ama muito o do lado, o filho, e esquece de se amar, né? Então, assim, para a gente amar o próximo, a gente precisa se amar primeiro, né? Então, vamos nos amar, e aí a gente começa a dar os primeiros passinhos. E aí a gente percebe que com tudo que a gente já tem de ensinamento, e que a gente sabe que teve outras vidas, que teremos próximas, que essa é a nossa melhor encarnação. Essa, hoje, é a nossa melhor vida. Essa é a nossa melhor encarnação. Tem gente que fala assim, se essa é a minha melhor encarnação, não quero nem saber o que eu fui na outra, né? Mas essa, sem sombra de dúvidas, é a sua melhor encarnação. Então eu digo que a gente tem informações privilegiadas em saber da doutrina espírita, né? A gente, de posse dos ensinamentos da doutrina espírita, a gente pode mudar muita coisa. E aí a gente tem conhecimento já para agir de forma mais equilibrada. Então assim, se no dia de hoje, será que, vamos pensar hoje, né, no nosso dia, será que a gente já fez no dia de hoje, já fez alguma bobagemzinha, pequenininha, né? A gente precisa pensar nisso. E precisa, lá no final do dia, como o Santo Agostinho falava, antes de deitar a cabeça no travesseiro, fazer aquela retrospectiva do dia. Se fiz alguma bobagem, vamos consertar, por pequena que seja. Passa a mão no telefone, dá aquela ligação, vai lá amanhã, dá um jeito de encontrar com a pessoa, né? Fala, mas fala de um jeito diferente. O que eu sempre digo é assim, o que a gente não pode deixar é carregar a culpa. Ai, mas eu frequento o centro espírita, vou lá, tomo passe e fiz uma bobagem dessa, já sei que não precisava fazer. A culpa não pode paralisar a gente. A gente está num planeta de provas e expiações, então a gente vai sim, vai ter dias que a gente vai caminhar super bem e vai ter dias que a gente vai dar uma tropeçada. E se der uma tropeçada, levanta e começa tudo outra vez e vai buscar o que a gente precisa melhorar, né? Às vezes, o espírita tem uma mania de falar assim, não, tem outras vidas, essa aí eu vou deixar para a próxima. Essa aí fica para a próxima, eu não vou dar conta disso não, né? Só que a gente não pode perder tempo com isso não. Não é porque a gente é espírita, a gente sabe que vai ter uma outra vida, que você vai falar assim, não, esse caso aqui não, essa reconciliação agora não. Tem outra vida, eu vou fazer na próxima. Mas a gente tem muitas coisas para ajustar. Então a gente não pode colocar mais uma coisa na nossa mochila para a próxima encarnação. Essa encarnação a gente tem que dar um jeito de ir limpando as coisas todas, de ir bem mais leve, que a gente tire coisas da nossa mochila e não que a gente sobrecarregue essa mochila com mais coisas. E aí a gente vai ser medido com a medida que nós medirmos, não é? Jesus disse, com a medida com que medirdes, serás medido. Então, se você julga uma pessoa ou mede uma pessoa com dureza, você vai ser medido com dureza também, com inflexibilidade. Se você julga uma pessoa com doçura, com brandura, na sua vez, você também vai ser medido com doçura, com brandura. Então a gente precisa, né, prestar bastante atenção nesses sinais que Jesus lá há 2000 anos deixou para nós. E depois veio o Espiritismo, né, que é o Consolador prometido, que veio, se vocês pegarem o Evangelho, né, quem ainda não o fez, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá as lições de Jesus, só que Kardec interpreta de acordo com a doutrina espírita. Com essas sabedorias, temos outras vidas, né? Tem a justiça das aflições, tem reencarnação. Então, a gente precisa
saber de tudo isso. E aí, conforme você mede as pessoas com esses conceitos todos, a gente escolhe o que a gente vai colher para a gente, né? A gente escolhe o que a gente colhe para a gente. Aqueles que são encontrados trabalhando, e trabalhando não é trabalhando exatamente pegando um arado e fazer a terra, lavando uma louça, é trabalhando no seu aprimoramento. Aqueles que forem encontrados trabalhando, eles terão seus melhores advogados. Quando a gente fizer a passagem na espiritualidade, isso vai contar muito, como você tratou o outro, como você resolveu suas questões, como você... Às vezes não é uma coisa tão séria, é uma bobagenzinha que fez você se indispor com aquela pessoa. E aí aquilo foi intensificando de uma tal maneira que você não consegue mais desfazer, você não consegue mais ir atrás daquela pessoa para desfazer a coisa. Então, se a gente tratar com amorosidade, Jesus também falou que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, se você tratar com amorosidade, ainda que seja, não, eu não consigo encarar aquela pessoa frente a frente, mas nas tuas orações, peça por essa pessoa, converse com essa pessoa, porque a espiritualidade maior vai estar olhando as nossas intenções e vai fazer os caminhos se ajustarem de uma maneira que você começa pela oração, você começa a conversar com aquela pessoa por pensamento, mas vai aparecer uma situação na vida cotidiana que vai te dar chances de você se reconciliar com essa pessoa. Agora, se você escolher o caminho da inflexibilidade, não quero mais nada com essa pessoa. Não, porque ela me falou assim, ela me falou aquilo, que direito que ela tinha de me falar daquele jeito? Que às vezes a gente fica com um retrato do que aconteceu há 10, 15 anos atrás. Aquela pessoa nem lembra mais o que falou para você. Mas você está tão preso na inflexibilidade, ou o contrário. Você falou uma coisa para aquela pessoa, porque também não somos nós sempre os bonzinhos, né? Às vezes você falou uma coisa para aquela pessoa e aquela pessoa te julgou pelo aquele momento, fez a fotografia daquele momento, você não lembra mais, mas aquela pessoa está, e aí você vai ter um pouco mais de trabalho. Mas quando a gente faz a opção por buscar essa pessoa, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu escolhi, eu voltei atrás, fui lá, procurei ela, falei, mas ela é inflexível, ela não muda de opinião, ela não quer mais conversa comigo, ela não quer mais, não quer ajustar mais nada. Aí então, meu amigo, você está liberto, porque você fez a sua parte, você foi lá, você procurou com boa intenção, também não adianta ir lá procurar assim, fazer mais ou menos, né, e achar, não, faça a coisa com vontade de melhorar esse relacionamento. Se aquela pessoa não aceitou duas desculpas, não quer voltar a conversar com você, não entende esse reajuste, por que desse reajuste agora? Está com alguma intenção, já sei que está me procurando, porque aí é um problema que ela vai levar. O seu problema, você já tirou aquilo da mochilinha, você já sabe que a partir do momento que ela quiser vir conversar com você, ok, né? Então, a gente precisa parar de cultuar, não é nem de cultivar, é de cultuar esse ressentimento. Às vezes a gente fica ali adubando um ressentimentozinho, a gente fica ali botando água naquela coisa e vai formando raminhos, é como uma plantinha mesmo. Se você rega todo dia e faz um pensamento, mas puxa, fulano, quando vem alguém, o fulano na conversa, você já fala, não,
você está cultuando aquilo. Então, por menor que seja o problema, a gente tem que tirar isso de dentro de nós. Quando pensamos na situação, né, nessa situação lá de 20 anos e vem aquela foto de antigamente, assim como tem os bons espíritos, a espiritualidade boa que está interessada que a gente resolva as nossas coisas nessa vida, também tem espíritos que ainda se comprazem com essas pequenas picuinhas, com essas pequenas maldades, com essas pequenas indisposições. E quando a gente faz a foto daquele momento e faz questão de todo dia dar uma regadinha naquela... Às vezes, a minha cunhada me falou uma coisa lá em 1975, naquele jantar de Natal, aquilo ficou. E a gente não consegue tirar aquilo, né? E aí, essa parte da espiritualidade que não está interessada, ainda não compreende o que é a bondade, o que é você estar em paz consigo mesmo, eles vão começar a te rondar também. Essa vai ser a sua companhia. Então a gente precisa escolher que companhia a gente vai querer. Que companhia a gente quer pra gente? A gente quer a companhia da boa espiritualidade ou daquela que ainda não compreende isso? Porque vai compreender um dia. Todos nós somos, Jesus já falou, vós sois luzes, somos luzes. Se a nossa luz está mais apagadinha ou está mais acesa, isso é uma coisa para a gente trabalhar nessa encarnação. Mas todo mundo um dia vai chegar à angelitude. A boa notícia é essa, todo mundo vai chegar à angelitude, mas até aquela pessoa, até aquele assassino, porque somos luz. Então vamos caminhar. O que determina o passo dessa caminhada é o nosso ajuste, é o nosso interesse em fazer o bem, em trabalhar sempre por causas nobres, por causas boas, né? Às vezes as razões são importantes, mas não há abertura para escutar o outro. A gente não está falando assim desses pequenos problemas, como que não dando importância. Às vezes é um problema pequenininho para mim, que eu vi a sua história, mas para você não é. Para você aquilo é muito importante. Então, às vezes a gente precisa de um tempo e a gente precisa de ajuda para buscar isso. E a ajuda é a oração. A oração, a gente pedir para que afaste aquele pensamento negativo da gente, para que afaste aquele ranço que a gente tem daquela pessoa. A gente tem que pedir na oração, porque a gente tem espíritos amigos lá de cima na torcida pela gente. Então a gente pode contar com eles a todo momento. E a gente se liga a eles através da oração e das boas causas, né? Porque não adianta, toda vez eu venho e falo a mesma coisa, né? Não adianta a gente vir toda terça-feira, tomar passe, assistir palestra, pronto, ai, tô leve, tô me sentindo tão melhor. Chega na virada da esquina, já acontece alguma coisa, você já se volta ao que era, você já responde de um jeito, você já um carro te freou, você já perde as estribeiras. Então assim, é necessário que a gente se mantenha nesse ambiente que foi formado aqui pra gente. A espiritualidade, ela trabalha, não é só às 2h30 que ela começa a trabalhar, não. A espiritualidade fica preparando esse ambiente, fica fazendo essa ambientação para que a gente, quando entre pelaquela porta, esqueça tudo que está lá fora e todo esse banho de luz que a gente tem e sente quando entra numa casa e depois, na hora do passe, a gente também precisa fazer a nossa parte de manter isso. Não adianta a frequência.
É claro que a frequência é importante, mas é preciso a frequência e a consistência. É preciso que a gente faça com o que a gente ouve, com o que a gente leia, com o que a palestra que a gente veja no YouTube, que achou maravilhosa, mas precisa fazer alguma coisa com aquilo. Às vezes a gente acha lindo, fala, ai, o fulano fala tão bonito. Tá, e fica na boniteza do fulano. É a mesma coisa que vir aqui falar com vocês e sair da porta fora e vou dar minhas patadinhas ali nas pessoas que passarem. Não adianta nada. Tem uma historinha que eu já contei aqui, mas como tem gente que está chegando a primeira vez, tinha lá um senhorzinho que toda semana assistia a palestra de um determinado palestrante. Ele ia quietinho na sua humildade, ficava ali, escutava a palestra e ia embora. O senhorzinho sumiu das palestras do palestrante. Passado um tempo, o palestrante desencarna e ele vai para a espiritualidade. É recebido por quê? Pelo aquele senhorzinho. E o palestrante, do alto da sua empolação, fala, nossa, como você fez para chegar aqui? Ah, eu fazia tudo aquilo que você falava nas suas palestras, né? Então, é preciso que a gente tome cuidado, porque boca todo mundo tem. Inteligência para ler isso aqui, entender alguma coisa, botar nessas fichinhas, ótimo. Mas e a ação? O que é atuação no dia a dia? Então, assim, independente de quem está ouvindo ou de quem está falando, o importante é a gente fazer as coisas acontecerem. É botar em ação aquilo que a gente ouviu aqui. E levar esse ambiente do passe, né? Tem uma coisa muito importante, a gente só se livra dessa coisa quando a gente escolhe esse movimento. Se a gente não se reconciliar com a nossa própria consciência, ela nos cobrará por isso. E com a mesma severidade. Por quê? No Livro dos Espíritos, que eu não trouxe aqui hoje, tem uma questão que Kardec fala assim, onde estão gravadas as leis divinas? São as leis morais, aquelas que estão lá numa parte, quem tem o Livro dos Espíritos, procura as leis morais do Livro dos Espíritos, lei do progresso, lei da evolução, uma porção de leis, justiça, amor e caridade. Onde estão gravadas, Kardec pergunta, e os Espíritos respondem, na sua consciência. Então, às vezes, a gente pensa uma coisa e aquilo parece que foi uma alfinetada. A gente faz uma coisa e já fica incomodado. Por quê? Porque a gente tem essas leis gravadas na nossa consciência. Quanto mais a gente desperta essas leis, mais aquilo incomoda. Mais uma coisa que a gente vai fazer fora dessas leis incomoda a gente, porque elas estão gravadas em nós. E para terminar, o Khalil Gibran nos deixou uma frase que diz assim, e disse o Senhor, ame o seu inimigo, e eu amei a mim mesmo. Então, às vezes, muitas vezes, nós somos o nosso próprio inimigo. A gente, sem perceber, trabalha contra nós mesmos, fugindo de algumas coisas que estão claras. Às vezes vem uma intuição e a gente tem às vezes o sonho, né? A gente tem os sonhos, porque a gente sonha uma coisa tão bonita, fica com aquela sensação, às vezes encontra com algum ente querido que já desencarnou, parece que deu um abraço naquela pessoa, ouviu uma coisinha, e quando você desperta, você fala, nossa, tive um sonho bom, você nem lembra direito, ou às vezes você lembra, mas não lembra o teor, e aí às vezes acontece alguma coisa, você, ai, já sei, tive uma ideia, né? Aquela ideia é uma intuição dessa turma que está aí no teu camarim, que está aí atrás de você, que está olhando por você e orando por você. Então, que a gente possa ser mais amigo de nós mesmos,
né? Que a gente não faça da gente mesmo o próprio inimigo e que a gente busque na ação todos os dias colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Eu agradeço a vocês pela atenção e prometo que na próxima eu trago o tema prometido para hoje, tá bom? Muito boa tarde e muito obrigada. Eu faço a prece ou você? Eu faço a prece ou você? Não. Posso sentar? Pode fazer. Nós vamos agora, quem sente a vontade de fechar os olhos, procurar uma posição confortável na cadeira, agradecer a espiritualidade amiga que preparou essa casa de amor, de estudo, agradecer esses momentos que tivemos de refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, que nós possamos nos reconciliar com toda e qualquer pendência que temos em nossas vidas, que busquemos o caminho da reconciliação através da prece, agradecendo também a espiritualidade amiga que olha, que ora e que vela por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Fica quietinho.